Então, pessoal, bora ver como é que é o futebol de vaza. Bora lá, vou mostrar para vocês como é que se joga. Então, tô aqui com a caixa novinha, lacradinha. Vamos abrir. Vamos tirar os componentes sem rasgar só. Isso aí, bora lá. Então, na caixa vamos ter um manual, o nosso marcadorzinho de gols, a bola e as cartinhas. Então vamos lá, vou arrumar aqui inicialmente para vocês como é que é a partida no modo colaborativo, tá? Então o futebol de vaza tem três modos: modo solo, modo competitivo e modo colaborativo. Vou começar pelo modo colaborativo. Então, para isso aqui, por hora, eu vou deixar então de lado as cartinhas do modo competitivo e aqui é tudo que eu vou precisar para a minha partida de modo cooperativo, tá? Com, claro, coisa que eu vou ter aqui é os campos, então os campos eu também deixo. Então vamos lá, componentes então para uma partida de modo cooperativo. Cartas do baralho cooperativo, então todas essas cartas de bordinha branca, cartas de jogador, cartas de time, cartas de campo e, claro, o nosso marcador de bola e o marcador de gols. Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar os times aqui. Eu vou começar então com algum time de uma estrela, tá? Então os times de uma estrela vão ser os times mais fraquinhos, né? Como por exemplo o Vasco da Graminha e o Flamenguinho do Beco. Então eu vou pegar qualquer um desses dois aqui, tá? E aí aqui nessa carta diz qual é o time, aqui em cima diz qual é o campo desse time, tá? Então eu vou começar com o Vasco da Graminha. Qual é o campo? Campo Arena Chora Mais. Então procurar a Arena Chora Mais, cadê? A minha Arena Chora Mais está aqui. Tá aqui, a Arena Chora Mais está aqui. Beleza, é o campo mais simples, tá? Então, vocês podem ver, tem campos que vão mudando um pouco, brincando um pouco com as regras do jogo, que vocês vão ver, eles vão ter caminhos e tudo, tá? Então, depois eu mostro um pouquinho mais para vocês, mas eu vou deixar aqui, então, o campo mais simples, Arena Chora Mais. Beleza? Então, coloco a bola aqui no início, tenho aqui 0 a 0, e vou simular uma partida aqui como se eu estivesse jogando com 3 jogadores, claro? Mas primeiro eu vou fazer a escalação do time. Então eu tenho aqui na carta de time qual é a escalação. Então eu vou pegar no baralho cooperativo, aqui tem vários números, tá? Então tem números aí de 3 a 10, então eu vou pegar somente essa escalação que está na carta do time. Então vamos lá. As cartas azuis eu vou ter os 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. As cartas verdes eu também vou ter 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. E as vermelhas eu vou ter 3, 4, 5, 6 e 10. 3, 4, 5, 6 e 10. Beleza, então tá feito. As outras cartas eu deixo separadas, eu não vou usar neste jogo. Então, embaralho, posso deixar a carta de time de lado, agora eu não vou precisar mais dela, coloco aqui. Então aqui, beleza, agora eu vou para as cartas de jogador, tá? Para organizar ela eu vou ter o seguinte, eu vou ter 4 cartas de goleiro, tá? Então, para esse modo, o time todo aqui do cooperativo começa o jogo com 2 cartinhas de goleiro, então eu separo 2. As outras 2 eu não vou usar, eu posso deixar de lado aqui. Tá? E eu vou ter aqui essas cartinhas com a chinelinha dourada, que são as cartas de novos talentos. Então essas cartas de novos talentos elas vão entrar depois da primeira partida, tá? Então eu vou pegar todas as cartas que tem o chinelinho e vou deixar elas separadas, tá? Vou embaralhar também, já vou deixar organizadinho embaralhado e deixo aqui do lado, e as cartas de jogador também embaralho. Então, os jogos no modo cooperativo, eles sempre vão se dar em 6 turnos, tá? Então, os jogos não, né? Cada tempo, né? Então, o jogo é feito em 2 tempos, cada tempo é 6 turnos, então ao total a gente vai ter 12 turnos, tá? Então, eu vou aqui, agora eu vou dar 6 cartas para simulando 3 jogadores, tá? Então, beleza, então eu tenho 6 cartas para cada jogador. Então, como é que vai funcionar? Na primeira rodada, eu vou pegar uma carta aqui, a primeira carta do baralho cooperativo, e vou virar ela na mesa. Então, todos os jogadores aqui vão saber, então, né, é um 6. Então, a gente tem que conseguir um 6 ou para empatar, mas empate aqui no cooperativo é que nem derrota, então
nós perderíamos. Para a gente ganhar, né, a gente tem que conseguir um valor maior, então 7. Todas as cartas elas têm um texto aqui embaixo, né, que vai dizer: todos devem jogar uma carta desta vaza, caso contrário a mesa marca gol. Tá? Então, agora explicando como é que funciona a vaza. Tá? Então aqui, no futebol de vaza, a gente tem 3 cores. A cor verde, que é de meio de campo, a cor azul, que é de defesa, e a cor vermelha, que é de ataque. Tá? Então, e sempre que tiver uma cor, que é essa carta que vai ser jogada na mesa, os jogadores têm que respeitar essa cor para realmente ter uma chance de ganhar aquela rodada. Tá? Então, a mesa botou verde, todos os jogadores, para poder ganhar, tem que botar uma carta maior da cor verde. Se colocar qualquer outra cor, automaticamente os jogadores no modo cooperativo já vão ter perdido aquela rodada. Tá? E aí, claro, cada cartinha também tem uma regra, né, que vai mudar um pouco quais são as obrigações dos jogadores, o que eles têm que jogar naquela rodada. Aqui no caso, os jogadores vão se olhar, né, aqui é uma comunicação muito parecida com o truco, tá? Os jogadores não podem dizer exatamente o que vão jogar, mas claro, diferente, né, no truco não pode falar nada muito específico, né, então aqui os jogadores têm que podem falar alguma coisa, deixa para mim, vamos fazer uma tabelinha, né, então... Aí, por exemplo, entra, né, esse jogador, por exemplo, só tem uma carta verde, que é o 2, então, mas ele tem que jogar essa carta, né, virada para baixo. Aí vem o próximo jogador, né, e esse jogador poderia, por exemplo, anunciar, vamos fazer uma tabelinha, então, né, alguém aqui, né, pode dizer, vou jogar baixo, vou desperdiçar uma outra carta, né, então, e aí ver, né, quem, eu consigo, né, consigo fazer, por exemplo, esse aqui só tenho 3 também, então, mas igual, para não perder, os jogadores têm que botar aqui as suas cartas, né, todas verdes. Ok, não queremos perder essa rodada, e aí depois que todos os jogadores jogarem as suas cartas, se revelam. Então, que a maior pontuação que os jogadores conseguiriam aqui nesse caso seria 6, então, né, algumas cartas têm essa habilidade aqui, esse mais, que é a tabelinha, e essas cartas podem somar com outras cartas, tá? A tabelinha sempre só pode jogar uma carta de tabelinha, que vai ser a válida, né? Os jogadores, claro, podem jogar 2, vão ter que escolher uma delas para ser a carta válida, e somar somente com uma outra carta, tá? E aí, claro, todas as regras podem ter cartas que vão quebrar algumas dessas regras, tá? Mas essa é a regra básica das cartas de tabelinha, tá? Então, né, voltando aqui àquela rodada, todo mundo jogou verde, né? Não tomamos o gol, mas só conseguimos o empate, então, né, a mesa aqui avança 2, né, e já está lá na cara do gol. Então, cartas do jogador vão aqui para o descarte, essa carta vai para o descarte também. Como a mesa ganhou, ela novamente a revela a próxima carta. Aqui, se nós tivéssemos ganhado, os jogadores tivessem ganhado a rodada, aí essa carta ficaria só para baixo, tudo que os jogadores saberiam é que é uma carta azul, e eles iriam disputar somente aquela carta da cor azul, sem saber o que tem ali, sem saber a habilidade daquela carta, tá? Então, uma vez revelada a carta, né, revela aqui qual é a ação dela e já se executa imediatamente aqui, tá? Então, assim segue o jogo. Vamos fazer, né, então, 6 rodadas, depois a bola volta, né, damos o restante das cartas aqui do baralho de jogadores para os 3 jogadores, as outras cartas que estão na pilha de descarte nós embaralhamos, né, e completamos aqui até dar 6 cartas para todos os jogadores, tá? Se são 2 jogadores só no modo cooperativo, aí são 9 cartas para cada um dos jogadores, mas igual a partida continua tendo 6, cada turno, cada tempo continua tendo 6 turnos. Aqui daí, cartas do goleiro, como é que elas funcionam, tá? Se a bola tá aqui, por exemplo, tá? Bem ali na cara do gol, e, né, imaginar aqui, mais 2, o oponente joga essa carta e a gente perde, a bola andaria 2, tá? Então seria como se a bola mais 1, a bola já faria o gol, tá? Então, só que mais 2 seria como, né, imaginando aqui que a bola passaria, então, 2 unidades, então a gente precisaria usar as 2 cartas de goleiro para fazer um -2 e fazer a bola voltar para cá, tá? Então a carta de goleiro ela só pode usar quando a bola invade a área do gol. Se a bola não chega lá, a carta de goleiro não pode ser usada. Aqui a gente sempre tem, né, nessas cartas aqui
modo cooperativo é o quanto a bola anda. Se por acaso aqui, né, vamos imaginar aqui uma outra carta, por exemplo, essa carta aqui que tem mais um, né, aí bastaria a gente usar um goleiro um só, se a mesa tivesse ganhado, e a bola, né, volta aqui, continua ali na área, certo? Então, este é o funcionamento da carta de goleiro, e a carta de goleiro é usada tanto no modo cooperativo, tanto quanto no modo competitivo. Para o jogo, né, com as variações de campo, tá? Então, aqui é só ver o que está escrito, e tudo que está escrito aqui no campo é válido para o time cooperativo, tá? Para os jogadores, tá? Então, né, por exemplo, aqui ó, nesse campo tem uma estrelinha nesses dois locais. O que está dizendo na estrelinha? Habilidade tabelinha não pode ser usada. Então essas cartas, né, com mais não conta habilidade de tabelinha, tá? Então aqui é um exemplo, né? E aqui depois também, se a bola anda em algum desses que tem dois caminhos, os jogadores podem escolher para qual caminho ir, tá? Então, por exemplo, um lado aqui tem -1 em cartas de ataque, -1 em cartas de meio de campo, então isso aqui sempre vai ser válido para o jogador enquanto a bola estiver ali naquela zona, tá? Então, por exemplo, vai nessa rodada, tá aqui, veio a vaza verde que é de meio de campo, jogamos aqui, né, que seja uma carta que seria o suficiente para ganhar um 5 aqui, né, 5 menos 1, 4, empataria, né, aqui os jogadores perderiam, tá? Então tem que ficar cuidando bem o campo, que o campo é traiçoeiro, cheio de morrinho artilheiro, tá? Então é assim que funciona o uso do campo. Para jogar no modo solo é o mesmo funcionamento, só que o jogador ele vai fazer, tá, 3 montes de 3 cartas, e o jogador vai decidir, vai ter que jogar 3 cartas das suas 3 mãos, tá? Uma de cada mão aqui, tá? Para fazer a sua jogada, tá? Então o jogador vai tirando assim, igual 6 turnos, tá? Então é uma limitação, o jogador tem bastante opções aqui, mas uma limitação de 3, como ele está vendo, né, 9 cartas, então ele tem uma seleção bem grande ali de cartas para trabalhar, só claro, tem que tirar uma cartinha de cada monte, né, e depois ele vai repondo. Então aqui seria, né, 3 cartas, depois mais 3, termina o primeiro turno, no primeiro tempo, depois no segundo tempo, mesma coisa, 3, uma rodada com 3, termina as 3 cartas, outra rodada com mais 3, e aí termina o jogo, tá? E claro, ganha o jogo quem estiver à frente do placar, tá? Então, nesses dois modos é como se os jogadores, né, ou o jogador no modo solo estivesse jogando contra o time da mesa, né, o time da casa, que é esse baralho aqui do modo cooperativo e conforme a escalação. E aqui vale os pontos de futebol. Então é como se, né, esse torneio que está acontecendo da Canela de Ouro, vão ser 5 jogos, tá? Ou até 5 jogos. E aí os jogadores conseguindo no mínimo 8 pontos, eles são os vitoriosos desse torneio, tá? Então aqui vale vitória, vale 3 pontos, empate vale 1 ponto, derrota vale 0 pontos. Então, né, tem que conseguir aí 3 vitórias ou 2 vitórias e 2 empates aí para pelo menos conseguir a pontuação mínima para ganhar, tá? E aqui depois da primeira partida, os jogadores vão fazer aqui a escalação de novos talentos, tá? Então como é que vai funcionar? Os jogadores vão tirar 3 cartas aleatórias do baralho aqui de novos talentos, tá? E dessas 3 cartas os jogadores vão escolher 2, né? Então, por exemplo, essa aqui com tabelinha tá legal, essa aqui tem um 8 tá legal. Então, e aí eu vou aqui no nosso, né, o grupo aqui de jogadores vai no seu baralho e vai escolher cartas da mesma cor, tá? Para substituir. Como aqui tem 2, eu tenho que escolher uma qualquer e tirar uma carta daquela mesma cor. Então, por exemplo, aqui tem um 3, né? Então vou lá nos vermelhos aqui e vou escolher tirar um 4. Ok, então eu tiro um 4 e escolho essa carta, já que ela tem uma cor vermelha, e coloco no nosso baralho aqui de jogadores. Aqui eu posso escolher verde, né? Ou vermelho, mas já tirei uma baixa do verde, acho que agora eu vou tirar uma baixa aqui do verde. Então tiro um 3, pego essa carta aqui, tá? Então, eu não estou fazendo a melhor jogada aqui, apenas, né, mostrando como é que funciona. Então, ao final de cada jogo, os jogadores vão repetir esse processo, né? Então, 3 cartas daqui, escolhe 2,
pega qualquer carta de mesma categoria aqui, tira fora do baralho e assim vão seguindo, tá? Então, este é o funcionamento aqui dos novos talentos, que também vai funcionar um pouco parecida para o modo competitivo, tá? Então, agora, vou tirar aqui então as cartas de campo, vou tirar este campo aqui também, vou pegar um campo aqui do modo competitivo, tirar as cartas do modo cooperativo, tudo vai para cá, e aqui as cartas do modo competitivo, tá? Então, vou embaralhar e vou simular aqui a partida para 2 jogadores, tá? Então, eu vou dar 8 cartas para cada um dos jogadores e vou dar 2 goleiros para os 2 jogadores. E como é que vai funcionar? Primeira carta do baralho competitivo vai aqui para o centro da mesa e aqui os jogadores, né, tem que respeitar, obviamente, a cor da vaza. Então, temos que jogar uma carta azul. Digamos, eu vou começar, então eu jogo primeiro a minha carta virada para baixo, depois o outro jogador vai e joga uma carta também virada para baixo, tá? Então, revelamos as cartas, a carta maior leva essa aqui, tá? Aqui, né, vocês veem, tem valor 0, tem valor -1, tem valor +1, +2, então aqui, né, é o quanto os jogadores estão disputando para ver se a bola vai andar. +0, então a bola não anda, fica parada, mas sempre que o jogador ganhar a vaza, essa carta vai para a mão do jogador que ganhou a vaza. Então se o jogador ganhou, ele leva essa carta e ela vai ter uma habilidade aqui que vai ajudar esse jogador durante a partida, tá? Então, por exemplo, aqui a carta do oponente recebe -3, então é uma carta bem poderosa. Por isso, né, para dar uma balanceada, por isso que ela anda 0, porque na próxima rodada provavelmente, né, o jogador vai levar vantagem. Então, aqui, né, como é que faz? Vem a próxima carta. Como este jogador aqui foi o que ganhou, ele é o primeiro a declarar a sua jogada. Então ele vai declarar as cartas, né, se ele for jogar mais de uma só que ele vai jogar. Então, né, vamos imaginar, pô, vou jogar assim. Beleza, joguei, né, agora esse jogador sabe que ele está jogando uma carta com habilidade, então, né, ele pode escolher aqui, tentar, né, pô, vou jogar uma carta alta aqui, né, tem um 8, jogar uma carta alta, né, se revela, tô -3, então, pô, foi a 5, esse aqui ganhou, a bola anda 1, decide um lado, né, que cada um representa, então, pô, eu vou ser né, esse lado aqui é o vermelho, então ele vai fazer o gol em direção ao azul, então a bola vai para cá, tá? Então, essa carta é descartada, tá? Agora aqui, essa carta ela também tem mais uma habilidadezinha aqui, tá? Que é o passe longo, tá? Então, essa habilidade aqui, como é que ela vai ser ativada? Para ativar essa habilidade, primeiro o jogador tem que jogar também uma carta azul, né? Então, por exemplo, voltando àquela primeira rodada lá, então, se o jogador tivesse jogado uma situação assim, e a vaza da mesa também fosse azul, claro, né, aí esse jogador ativaria o bônus passe longo, né, porque ele ganhou a vaza da vez é uma carta azul, ele também jogou uma carta azul, então tendo essas 3 condições, o jogador ativa esse bônus aqui e ele andaria ainda mais 1, né, então ele andaria 2 mais 1, 3. Então se a bola estivesse no meio de campo, já seria gol, tá? Então é um bônus aí extra que o jogador pode fazer se ele conseguir combinar com todas as cartas da mesma cor, tá? O uso de goleiro para esse modo, a mesma coisa, né? Aqui o jogador que ganha a vaza escolhe o caminho para qual a bola vai, tá? Então, para qual ele acredita que vai favorecer mais, claro, observando também, né, a forma da estratégia de saber, vendo qual é que vai ser a próxima vaza da vez. Acredito que isso cobre todas as regras do futebol de vaza, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer comentários, sugestões pra gente, ficamos aí totalmente à disposição. Podem me seguir nas minhas redes sociais, né? Vou deixar nos comentários tudo aí para vocês. Se alguma regra não ficou bem explicada, por favor, também comentem, né? Eu passo aí mais vídeos de regras explicando, deixando em mais detalhes. Te agradeço demais aí, todo mundo tá jogando futebol de vaza e até a próxima. Valeu, pessoal.